Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que muita gente tem: como ser constante, como perseverar mesmo em meio à dificuldade, como se manter ali firme, perseverante no Senhor. Vamos ler um texto que está lá em Hebreus, do capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse texto começa dizendo que nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é contada no capítulo anterior. Se você quiser ler com mais calma, leia Hebreus 11. Vai dizer sobre Noé, vai dizer sobre Abel, sobre os patriarcas, sobre Moisés, vai dizer inclusive sobre José, que nós já comentamos aqui no canal, e fala sobre como nós podemos nos espelhar neles para termos a mesma fé. Como nós podemos olhar para eles, como nós podemos nos espelhar, nos basear neles e adquirirmos essa força, essa fé, essa coragem que cada um deles teve de formas diferentes. E usar todas essas inspirações que nós encontramos na Palavra de Deus para perseverarmos e sermos constantes. Olharmos para a Palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, nós encontramos inúmeras histórias para nos inspirar e crescermos com elas. A segunda coisa que esse texto vai nos dizer, ainda nesse versículo 1, é que visto que nós temos essa tão grande quantidade de testemunhas, nós precisamos deixar de lado todo o pecado, todo o peso que nós carregamos do pecado. Geralmente eu trago os textos aqui na versão NAA, mas lá na versão NVI, em vez de peso, está escrito tudo que nos atrapalha. Ou seja, todas as nossas distrações, o pecado, aquilo que nos distrai, aquilo que faz com que nós percamos essa constância, essa perseverança. Então, se você quer ser mais constante, mais perseverante em Cristo, baseie a sua vida na Palavra de Deus e não deixe com que as distrações tomem o seu coração. Deixe de lado todo o pecado, toda a distração, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te atrapalha de ler a Bíblia, tudo aquilo que te atrapalha de ter um tempo com Deus. Eu sei que nós temos muitos afazeres no nosso dia, mas se Deus for a nossa prioridade, se Cristo for a nossa prioridade, nós teremos sim tempo para Ele. Aliás, foi Ele que nos deu as 24 horas do nosso dia. E é claro também que nós vamos continuar pecando por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós precisamos fazer o possível e nos esforçar para deixar isso de lado o máximo possível. Buscarmos ser a imagem e semelhança de Cristo. E aí, esse versículo 1 vai terminar dizendo: e corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Ou como diz lá na versão NVI, essa corrida que nos está proposta. Assim como um atleta precisa se preparar para uma corrida que participa, nós precisamos estar preparados em Cristo para não desanimarmos e nem pararmos no meio da corrida. Assim como na vida de um atleta, a corrida é um tempo muito pequeno comparado a toda a vida que ele tem. A nossa corrida é aqui na Terra e também é um tempo muito pequeno comparado a toda a eternidade. Mas é aqui na Terra, enquanto nós estamos vivos, que vai decidir o nosso futuro na eternidade. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? É aqui, na Terra, que nós temos a oportunidade de falar a outras pessoas sobre o amor de Cristo. Então, por isso, não perca o seu tempo aqui na Terra. Nós temos toda uma eternidade pela frente, mas aqui nós precisamos cumprir o nosso trabalho e a nossa missão. Assim como um atleta se prepara para dar o melhor dele possível na corrida, nós precisamos estar preparados em Cristo para correr da melhor forma, sem se distrair, sem parar e sem desanimar, para que possamos chegar ao final e recebermos a coroa da vida que Deus promete para todos aqueles que chegam ao final, para todos aqueles que perseveram. Então persevere, chegue ao final, por mais difícil que esteja. Não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé e continue aí lutando, batalhando e correndo até terminar a sua missão.
O versículo 2 vai nos dar mais uma dica de como correr perseverante essa nossa corrida e a dica principal, a mais importante, que é olhando para Jesus. Mas não é só olhar para Jesus e depois olhar para outra coisa, olhar para outra e voltar os olhos para Cristo. Não, é olhar firmemente para Ele, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, mas ficar firme nele. Porque enquanto estivermos com os nossos olhos firmes nele, nós conseguiremos. Assim como Pedro, quando andou sobre as águas olhando para Cristo, ele conseguiu vencer. Mas quando ele se distraiu com as coisas que estavam à volta dele, ele começou a afundar. Na nossa vida é a mesma coisa. Se estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, sem se desviar, sem se distrair com nada, nós vamos perseverar e vamos continuar correndo. Não adianta continuar correndo, mas olhar para as coisas do mundo. Precisamos continuar correndo e olhando para Cristo, sem desanimar. E aí o versículo 2 vai seguir dizendo um pouquinho sobre a corrida que Cristo passou. Ele sofreu muita coisa por amor a nós e ele suportou tudo isso pensando na alegria que lhe estava proposta. Ele pensava que através do ato de amor dele, nós seríamos salvos, nós seríamos reconectados ao Pai. Ele sabia que ele rasgaria o véu, que ele abriria um caminho, apesar dele estar sendo morto numa cruz sem ter pecado nenhum. Ele pensava que quando isso tudo acabasse, ele ressuscitaria, vencia a morte e se assentaria à direita do Pai. Ele voltaria ao lar dele, onde ele esteve durante toda a eternidade. E assim também nós, para continuarmos correndo, precisamos pensar naquilo que nos está proposto. Como eu já falei, está proposto que quando nós chegarmos ao final da nossa corrida, nós receberemos a coroa da vida. Está proposto que nós viveremos eternamente com o Pai. Está proposto que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos e que não haverá mais dor. Então é por isso que nós continuamos firmes, pensando na alegria que nos está proposta, na alegria do amor de Cristo habitando em nós, da paz, da alegria dele que transborda nas nossas vidas. Sem isso nós não conseguiríamos, mas é com isso que nós perseveramos. Outra coisa que nós não podemos parar é na pregação do Evangelho. Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós precisamos fazer isso, isso faz parte da nossa missão, faz parte da nossa corrida. E nós pensamos na alegria de ter mais alguém salvo. Nós pensamos na alegria de levar o nome de Cristo, levar o refrigério, levar a cura para outras vidas. Por mais que as pessoas não queiram te ouvir, por mais que as pessoas falem de você, por mais que as pessoas não deem crédito ao que você está falando e ainda zombem do que você está falando, não importa a dificuldade, persevere, porque isso é uma ordem que Cristo nos deu. Então nós precisamos continuar correndo e falando de Cristo sem desanimar, sem se distrair com o que os outros falam, mas pensando no que Deus está achando, cumprindo a ordem dele, obedecendo o que ele te mandou fazer. A alegria que nos está proposta é que quando chegarmos no céu, saberemos que por mais que tenhamos pregado para 10, 100, 1000 pessoas, talvez até 10.000, se uma dessas pessoas tivesse sido alcançada e tivesse sido salva através do que você falou, terá valido completamente a pena. Assim como Cristo sofreu muito, mas estava pensando em nós, nós possamos passar pelas dificuldades pensando nos outros e pensando na alegria que nos está proposta da eternidade. Vou ler de novo esses versículos 2 e 3 que nós já lemos e preste bastante atenção naquilo que Jesus fez. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quem sofreu a maior oposição possível foi Cristo. E quando nós sofremos alguma oposição também, nós estamos passando pelo que ele passou. A Bíblia diz que quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, nós somos bem-aventurados. Então não desanime se você for perseguido, se você for humilhado, se você estiver sofrendo. Mesmo que não seja pelo Evangelho, por qualquer motivo que seja, continue perseverando assim como Cristo fez. Uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo, talvez seja o seu caso também, é deixar de frequentar uma igreja por causa de problemas ou pessoais ou até principalmente dentro da própria igreja. Porque um irmão falhou com você, porque você não concorda com algo com que o pastor falou, você deixar de frequentar aquela igreja, você desanimar e com isso acabar esfriando. Porque sim, a comunidade, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, isso nos anima a buscarmos mais de Deus, nós somos igreja juntos.
E aí o que acontece é que muitas pessoas, por causa de algum problema pessoal, algum desentendimento, algo que não concorda, acaba desanimando e desistindo da igreja. É claro que não podemos continuar com coisas que sejam contra a Bíblia, mas todos nós vamos errar. Então, se você deixou de frequentar uma igreja por causa dos outros, volte e pense em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Se você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia por causa de muitas distrações, fixe os seus olhos em Jesus. Volte para a palavra, volte para Deus. Busque a Ele de todo o seu coração. Não se importando com outras pessoas, não se importando com outras coisas, mas apenas com Cristo e com a obra dele para você. Nada é mais importante do que buscarmos a Deus. O seu trabalho não é mais importante, os seus problemas não são mais importantes. Cristo é mais importante do que tudo. Ele é mais importante do que a sua família, é mais importante do que você. Ele é mais importante sobre tudo. É claro que não podemos deixar as outras coisas. São coisas importantes, mas nós precisamos nos concentrar nele. E ele nos ajudará a passar por todas as outras coisas. Olha só o que diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, ou corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É para isso que estamos aqui. A nossa vida não é preciosa para nós mesmos, mas a nossa vida é preciosa para os outros, para servirmos os outros e para completar a obra que Deus deixou nas nossas mãos, para cumprirmos a nossa corrida até passar pela linha de chegada. Minha vida tem valor desde que eu complete a carreira que Deus colocou nas minhas mãos e desde que eu complete o ministério que o Senhor me deu de testemunhar do Evangelho. Assim como nós temos inúmeras testemunhas no Antigo e no Novo Testamento, assim como nós temos muitas testemunhas depois na história da igreja, hoje também temos muitas testemunhas e que nós sejamos testemunhas para a vida de outras pessoas. Então é isso. Continue correndo, olhando para o alvo que é Cristo. Continue correndo, pensando na alegria de estar na eternidade com Deus e na alegria de levar outros junto com você. Não desanime, mas persevere. Foque na palavra de Deus, busque a oração, busque a Deus com todo o seu coração, que Ele vai te fortalecer para passar por cada obstáculo, para passar por cada desafio que tem no meio dessa corrida. Você consegue porque Cristo está com você, mas você não consegue sozinho. Então apegue-se a Ele de todo o seu coração. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que te ajude a perseverar no Senhor. Ou se você já parou, já desanimou, a voltar com todas as suas forças para Ele. Corre para os braços dele que Ele quer te receber de volta. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe seu comentário aqui embaixo também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas sejam incentivadas a buscar a Deus e a ter constância nele. Para que mais pessoas cheguem até o fim junto conosco. Se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade e me siga lá no Instagram que eu posto vários conteúdos lá também. Palavras, alguns vídeos cantando e algumas outras coisas, então não esqueça de ir lá. Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês.